Bom dia, turma, como vocês estão? Estamos iniciando hoje nosso nono dia de 365 dias do nosso desafio. Se você é novo, está caindo aqui totalmente de paraquedas, eu quero convidar você a fazer parte do nosso grupo. O link para poder acessar o nosso grupo está na descrição. E sem mais delongas, nós vamos já iniciar o nosso estudo de hoje, que está um pouquinho maior do que o nosso combinado aí, que é de cerca de 20 minutos por vídeo. Hoje está um pouquinho maior, mas amanhã a gente compensa fazendo um vídeo um pouco menor, porque hoje nós vamos ter bastante conteúdo, mas é bastante conteúdo de valor. Então presta atenção, tira tudo da sua volta que vai tirar o seu foco e fica aqui totalmente focado com a sua Bíblia e focado no nosso ensino, beleza? Vamos estar lendo hoje Filipenses capítulo 3, do verso 1 ao capítulo 4, verso 1 também. Iremos ler o capítulo 3 de Filipenses inteiro e mais o primeiro verso do capítulo 4. O tema da nossa aula de hoje é os erros dos filipenses. Então, sem mais delongas, se você não abriu sua Bíblia ainda, não abriu o seu aplicativo no celular, clica no link da descrição que você vai ser encaminhado diretamente para a nossa leitura. Eu estou lendo na versão NVI, que é uma versão mais fácil de compreensão. Você pode escolher a versão que você quiser e vamos para a leitura. Dia 9, os erros dos filipenses, Filipenses 3, verso 1, que diz o seguinte: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. E aqui eu já quero abrir o primeiro comentário. Como já deixei claro para vocês, Paulo utiliza muitas figuras de linguagem em suas cartas. E aqui quando ele fala cães, ele está usando essa expressão mais uma vez como uma figura de linguagem. Por quê? Porque ele quer demonstrar a irracionalidade e a ferocidade que os falsos pregadores se oponham ao verdadeiro evangelho e as gravíssimas heresias que eram ensinadas naquela época, cujo resultado se comparava a um cão devorador, que é um resultado de destruição. E esses falsos mestres distorciam de tal maneira o ritual da circuncisão que Paulo chegou a chamar literalmente esse ritual de mutilação. Por quê? Pois não havia mais nenhum conceito espiritual naquilo, se transformando em apenas um corte no órgão genital masculino. E Paulo está aqui alertando sobre esses devoradores, sobre esses cães, sobre esses falsos profetas, sobre esses que praticam o mal e pregam heresia. Verso 3: Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que é pelo sacrifício de Jesus, a circuncisão, aquele ritual, deixou de ser um ritual físico obrigatório como era tratado no Antigo Testamento, onde distinguia o povo com a marca da propriedade de Deus e os que não tinham a marca da propriedade de Deus, e passou a ser um ato voluntário e espiritual em uma decisão de amor. Verso 4: Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. E aqui eu quero abrir um parênteses importante para vocês entenderem, já mostrando a importância do estudo, da importância de nós nos aprofundarmos na palavra de Deus. A palavra que está dizendo no verso 4, em não termos razões para confiar na carne. Muitas das vezes quando a gente utiliza esse termo carne na Bíblia, ou até mesmo numa pregação, uma ministração, nós estamos nos referindo à natureza humana pecaminosa. Mas já nesse verso 4, não quer se referir à natureza humana pecaminosa,
mas ele quer se referir a qualquer valor humano. Qual valor? Valor de herança ou de esforço. Vamos supor que você tem algum dinheiro guardado, alguns bens materiais. É esse tipo de valor humano que ele quer dizer aqui. Seja ele ganho por herança ou seja por esforço. Onde um homem convertido, um homem nascido em Cristo de novo, deposita a sua fé e a sua confiança. Ou seja, deixando de lado a sua permanência em Deus, mas botando a sua permanência nos seus bens. Então, quando a gente diz carne nesse verso 4, a gente está se referindo a esses valores e não à natureza pecaminosa do ser humano. Verso 5: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Isso aqui é bem interessante, esse verso 5, porque o termo literal desse verdadeiro hebreu que está escrito no verso 5 é um filho judeu nascido de pais judeus. E Paulo afirma aqui que ele não era gentil e não se converteu ao judaísmo, mas ele foi sim nascido judeu, filhos de pais judeus, circuncidado ainda bebê e nascido em uma das mais tradicionais tribos judaicas, que era a tribo de Benjamim, como diz aqui no verso 5. E ele era um verdadeiro hebreu, tanto no sangue, tanto na cultura, no linguajar, no seu estilo de vida. Para as pessoas, ele era uma pessoa irrepreensível. Ninguém poderia falar um ar sobre Paulo, porque aos olhos humanos, aos olhos carnais, ele era irrepreensível para essas pessoas, por todo esse histórico que ele tem. Mas ele reconhece que aos olhos do Espírito Santo, e reconhece também em seu coração, que ele não passava de um simples pecador. Então a gente consegue entender que nesse verso 5, que não importa a sua origem, de onde você veio, quem são seus pais, de qual família que você veio, o que importa é o que o Espírito Santo fala de você, é o que o seu coração diz a respeito de você, e não o que os homens falam a seu respeito. Os homens podem dizer que você é muito bom, mas na verdade, o que você tem por dentro? Ou os homens podem olhar para você e falar: ei, você não tem nome, você é só mais um Oliveira qualquer. Mas o Espírito Santo olha para você e fala: não, ele é o Oliveira. Não é só mais um, porque é ele que eu vou fazer coisas grandes, assim como fez na vida de Paulo. E não foi por causa do nome, não foi por causa do sangue, não foi por causa da origem, foi por causa do coração. Verso 6: quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Então aqui ele está falando dele próprio. E o encontro de Paulo com Deus foi tão poderoso que transformou o seu conjunto de valores, transformou a sua visão de si mesmo e a sua visão de mundo. Antes, Paulo era autossuficiente. Antes, Paulo era arrogante, egocêntrico. Mas depois de convertido, ele se transformou num servo humilde, amoroso e cristocêntrico. Isso que é uma transformação na vida de uma pessoa. Se você diz que aceitou a Cristo e não houve nenhum tipo de transformação, provavelmente você não se converteu de verdade. Porque uma conversão verdadeira há transformação. Há transformação. O que significa conversão? O que é uma conversão? Você está indo em linha reta. Convergir é voltar. É fazer uma conversão no seu caminho. Então tudo aquilo que você fazia, você já não faz mais. Você faz coisas completamente diferentes. E foi exatamente isso que Paulo fez. Paulo, autossuficiente, arrogante, egocêntrico, se converteu e se transformou em um servo humilde, amoroso e cristocêntrico. Esse é o Evangelho. Esse é o poder que o Evangelho tem na vida das pessoas. Essa transformação que Deus quer fazer na sua vida hoje. Verso 8. Mais do que isso,
Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza dos conhecimentos de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Verso 10. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então Paulo quer dizer aqui que seja qual for a forma da ressurreição, ele certamente estará lá. Nós já dissemos aqui que Paulo tem certeza da sua salvação. E eu fiz uma pergunta para vocês. E vocês têm certeza da sua? Paulo tem certeza e ele está dizendo aqui, não importa qual seja a forma que vamos ressuscitar, mas eu ressuscitarei. Eu tenho certeza da salvação. E nós precisamos ter essa certeza. E nos versos anteriores que eu li, no verso 8, 9, 10, Paulo está dizendo justamente que não há nada que ele possa fazer que não seja pela graça. Mas eu vou explicar um pouquinho mais nos versos adiantes. Verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando as que estão adiante. 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui eu quero abrir para vocês uma observação, porque eu já disse para vocês que Paulo tinha uma inteligência muito fora da curva. Ele sabia como chegar nas pessoas e como falar com as pessoas. E Paulo compreendia que os gregos valorizavam a performance intelectual e física dos seres humanos. Os discursos, as artes, os esportes, para os gregos, revelavam a própria natureza divina na alma humana. Tanto que os vencedores das corridas, dos esportes, das competições naquela época, eles recebiam como prêmio uma grinalda. Não sei se vocês já viram nos filmes aquela coroa que colocavam assim com algumas folhas, e aquilo era um sinal de divindade. E não só essa grinalda que eles recebiam, eles também recebiam um alto prêmio em dinheiro. Então quando Paulo fala aqui no verso 14 sobre ganhar o prêmio, ele está fazendo uma analogia sobre esses costumes gregos e ao grande prêmio dos cristãos, que é qual? Que é a glória da salvação eterna, não conquistadas por esforço ou por capacidade, assim como eram os campeonatos gregos, por esforço e capacidade intelectual, mas pela graça de Cristo Jesus. Vamos continuar, verso 15. Todos nós alcançamos a maturidade. Devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Paulo está falando, ei, é muito mais fácil, é muito mais sábio você deixar o Espírito Santo te aconselhar, deixar o Espírito Santo te trazer as respostas, do que você se envolver em discussões teológicas que não vão te levar a lugar nenhum. E quando eu falo aqui sobre discussões teológicas, ele não está falando que você não deve discutir sobre a palavra de Deus, mas ele quer dizer no sentido de forma acirrada, onde não vai agregar conhecimento para ninguém, onde ninguém está aberto para o aprendizado, mas apenas para colocar o seu ponto de vista como vencedor. Então ele quer dizer, ei, ao invés de você entrar nessas discussões que não irão acrescentar nada, deixa que o Espírito Santo vai trazer para vocês a resposta. E é por isso que eu falo com vocês, a Bíblia é rica. Se eu ler o mesmo versículo 10 vezes, Deus vai falar comigo 10 vezes diferente. Eu estou lendo os versículos aqui, eu anotei algumas coisas para poder passar para vocês, algumas coisas o Espírito Santo de Deus me manda falar para vocês,
Mas eu não tenho dúvida se quando você abrir a Bíblia e ler esses versículos sozinho, o Espírito Santo irá falar para você coisas novas. É por isso que a Bíblia até hoje continua sendo fundamental. É o único livro da face da terra que na história as palavras continuam sendo tão atuais. Muita gente diz que a vida não vem com manual, mas é porque não conhecem a palavra de Deus, porque ela é um verdadeiro manual para nós. Vamos continuar, verso 16. Tão somente vivamos de acordo com o que alcançamos, e isso é muito importante. Vou ler de novo, verso 16. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Em outras palavras, podemos dizer que cada um de nós devemos viver segundo o que já aprendemos e ao que já experimentamos em Cristo. E mais uma vez, não parece, mas Paulo aqui está alertando os irmãos sobre aquela busca desenfreada, aquela busca insaciável sobre o quê? Sobre descobrir o propósito, sobre qual é o meu chamado, qual é a vontade de Deus na minha vida. Você tem que saber qual é o seu propósito? Sim. Tem que saber qual é o seu chamado? Sim. Tem que saber qual é a vontade de Deus na sua vida? Sim. Mas aqui Paulo está alertando para o quê? Para a busca insaciável. Insaciável, aquela que você não se sacia. Aquela busca descontrolada, desfreada, sem sabedoria alguma. É isso que Paulo está alertando. Pode não parecer, mas ele está alertando sobre isso. Você vai descobrir o seu propósito, você vai descobrir o seu chamado, você vai descobrir a vontade de Deus na sua vida, mas sabe quando? Quando você se dispor à vontade dele. Porque só buscar pela vontade sem você se dispor não vai adiantar. Então é melhor nós vivermos com o que já sabemos e com o que já experimentamos em Deus e nos colocarmos à disposição com isso, do que ficar em busca daquilo que a gente não vai ter uma saciedade. Por quê? Porque Deus é infinito e nós somos finitos. Nós não temos a capacidade intelectual para poder compreender a mente de Deus. Então nós devemos viver cada dia o seu dia. Se eu tive experiências hoje, eu cresci mais espiritualmente hoje, amanhã eu vou me dispor um pouco mais. Então eu vou criando essa maturidade, eu vou criando essa base, essa solidez espiritual. Eu vou crescendo e deixando de ser menino e me tornando homem maduro na fé. E esse estudo que nós fazemos é justamente para isso. É para nós crescermos espiritualmente. É para nós amadurecermos na fé. É para todos os dias nós termos o que aprender e o que experimentar em Cristo. Então isso aqui é para poder te estimular, juntos interpretar, juntos trazer as revelações de Deus. Verso 17. Irmãos, sede também meus imitadores e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresento. E isso aqui é o princípio para o discipulado cristão. O nosso mentor maior é Jesus Cristo e nossas vidas têm que ser espelhadas no agir do Espírito Santo. Mas nós devemos ter um estilo de vida cristão que seja exemplo para as pessoas, que vale a pena ser seguido pelo mundo. A sua vida tem que ser um exemplo para as pessoas. As pessoas que estão lá fora, elas não vão olhar para Cristo, porque elas não conhecem Cristo, mas elas conhecem você, e você tem que ser o Cristo na vida delas. Então quando você tem Cristo como o centro da sua vida, e você vive debaixo dos seus ensinamentos, e tem uma vida espelhada no Espírito Santo, você se torna uma pessoa que vale a pena ser seguido. Então o mundo vai olhar para você, não vai entender o que você tem de diferente, mas vai querer ser igual a você. Mas é nesse momento que você vai evangelizar essa pessoa. Como? Mostrando que o seu diferencial é Cristo. Porque não vai adiantar ela tentar te imitar sem ter Cristo na vida dela. Esse método é um dos métodos mais eficazes de evangelização e um dos princípios do discipulado cristão. Verso 20.
Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. 21. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas, e Deus aqui com um D minúsculo, porque não é o nosso Deus, mas é um Deus falso. E naquela época de Paulo, olha isso, naquela época já existia um termo que muitos de nós ouvimos até os dias de hoje. Sabe que termo é esse? É aquele famoso termo que as pessoas dizem: eu sou cristão, só não sou praticante. Eu sou crente, eu sou um crente não praticante. Meu irmão, além de se dizer que você é crente, sabe o que as suas atitudes mostram? Completamente o contrário. Mostra que de crente você não tem nada, que de cristão você não tem nada. E naquela época existiam duas linhas muito fortes de pensamento, de teologias erradas, de deuses com D minúsculo falsos, que eram muito fortes. A primeira eram as pessoas que eram apegados a nada a Deus, mas eram apegados firmemente à lei. Eram pessoas ali que na lei ele seguia, mas a Deus esquece. E a outra linha era as pessoas que não eram apegadas à lei, mas também não eram apegadas a Deus. Uma pelo menos era a lei, mas era um extremo, totalmente a lei, mas de Deus esquece. A outra linha era o outro extremo, nada de Deus, mas também nada de lei, totalmente legalista, tudo pode, tudo acontece. Coincidência com o mundo de hoje? Talvez seja só coincidência, ou talvez não, já estava escrito há mais de 2000 anos. Vamos continuar. Verso 22, já estamos finalizando, não se perca. Verso 22, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aqui ele fala, um Salvador, e já fala quem é esse Salvador, é o Senhor Jesus Cristo. 23, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Capítulo 4, verso 1, para a gente poder finalizar. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Então Paulo aqui, ele volta a fazer referência àquela imagem da grinalda de folhas, no qual os gregos costumavam dar aos vencedores das provas atléticas. E Paulo está exaltando a sua alegria em ver como os filipenses estão crescendo espiritualmente, deixando claro que a sua maior recompensa não é a grinalda, mas é a volta de Cristo Jesus. E não é diferente para nós. Nós devemos permanecer firmes na fé, firmes em Deus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, aos desafios, às lutas. Tudo isso não ficará em vão, porque se nós permanecermos firmes e dispostos e colocar nossa permanência em Deus, com certeza nós receberemos um galardão quando chegarmos no céu. E hoje finalizaremos com isso. O vídeo ficou um pouquinho maior, nosso estudo ficou um pouquinho mais prolongado, mas com certeza Deus tem bênçãos para derramar sobre a sua vida hoje. Eu quero te desejar um ótimo dia, um ótimo início de semana e vamos juntos, que é só o começo. Grande abraço, valeu!